assentar uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, rumo à nossa caminhada quaresmal, rumo à Páscoa do Senhor, nós estamos encontrando hoje nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, e este é o sentido da Quaresma, nós vivermos os 40 dias com o Senhor em jejum, oração e penitência. E hoje, de forma muito especial, o Evangelho nos apresenta as 3 tentações do Senhor. Tentações estas, exteriores, porque Jesus, sendo Deus, Ele não poderia ter tentações interiores como nós temos, em pensamentos, em sentimentos, porque Ele não tem pecado original. Então as tentações são exteriores. A primeira tentação, a qual o demônio apresenta a nosso Senhor, é transformar a pedra em pão. Satanás queria que Jesus se transformasse apenas em um transformador social, alguém que alimentasse as pessoas com o pão deste mundo, e não trouxesse uma regeneração espiritual, apenas alimentasse o estômago, mas não as almas. Porque nós sabemos que o ser humano tem mais necessidade do que um pão material. E a alegria do ser humano está além do que um estômago cheio. A fome, apenas olhada de um aspecto humano, ela reduz o ser humano a um nível apenas animal. Saciar a fome de alguém é como se nós quiséssemos saciar a fome de qualquer outro animal, apenas com o instinto humano. Nosso Senhor aqui de forma nenhuma está negando a caridade, que nós não devemos ajudar o próximo, fazer caridade, dar pão a quem tem fome. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de uma redução do homem apenas a um aspecto animal. Comer. Comer é o maior prazer que o ser humano tem. E reduzir o ser humano ao seu prazer animal é reduzi-lo a um aspecto muito baixo, porque nosso Senhor vem nos dar a verdadeira libertação, que é a da alma. Por isso Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Deus pode alimentar os homens com um pão que não é comum, que é o pão da Eucaristia, que é o pão do céu, que é o seu corpo e o seu sangue. Nosso Senhor em nenhum momento pregou que os homens não devessem ser alimentados, ou que a justiça social não deveria ser feita, não. Mas afirmou que essas coisas não vêm em primeiro lugar. Ele mesmo no Evangelho diz: buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Satanás tenta a nosso Senhor para que ele seja um padeiro e não o salvador. Tenta para que ele seja um reformador social e não um redentor. Que ele enchesse os estômagos e não as almas. Meus irmãos, Deus passou fome durante 40 dias. Deus conhece a fome humana. Porém, Jesus, nessa tentação, interiormente, diz: rejeito qualquer plano que prometa tornar os homens mais ricos, sem torná-los santos. O intuito de nosso Senhor não era alimentar multidões, mas sim salvar as suas almas. Satanás, vendo que nosso Senhor não cedeu a essa tentação de transformar a pedra em pão, então parte para a segunda tentação. Levou o nosso Senhor ao pináculo do templo e queria que de lá ele se jogasse. E o tentou então com o orgulho e com o egoísmo. Satanás diz: por que tomar o caminho mais longo? Não tome um atalho então? Por que a cruz? Se jogue do pináculo do templo, porque as pessoas gostam de espetáculos, as pessoas gostam de atrações. É disso que as pessoas gostam. Se jogue daqui, porque os anjos vão te segurar. E nosso Senhor, muito sabiamente, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, meus irmãos, Satanás queria que Jesus esquecesse da cruz por uma substituição de poder, tomar o caminho mais fácil
o caminho do espetáculo, o caminho do milagre, do prodígio, dos sinais, querendo que Jesus, nosso Senhor, desafiasse as leis da natureza que o próprio Deus criou, da gravidade? E isto, Jesus, de forma muito clara, diz: do que adianta um espetáculo se o pecado continua nas almas? Do que adianta as pessoas me aplaudirem, as pessoas dizerem que me amam, mas os seus corações estão longe de mim? Jesus atrai os verdadeiros seguidores pela cruz, pelo sacrifício, pelo amor, por seu sangue derramado, pela ressurreição e não pelos espetáculos. Como ele diz no Evangelho: não vos será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, ou seja, que passou 3 dias no ventre da baleia. E nosso Senhor passou 3 dias no ventre da terra até ressuscitar. Este é o sinal que nós temos, a ressurreição, e nenhum outro sinal nos será dado. O caminho de nosso Senhor é um caminho da cruz. E nós, meus irmãos, nessa segunda tentação, percebemos quantas vezes nós renegamos a Deus porque Ele não nos protege. Quantas vezes nós renegamos a Deus porque Ele não nos ampara, porque às vezes nós estamos sozinhos, porque sofremos, estamos angustiados. Quantas vezes nós queremos uma fé de espetáculos, uma fé de show, e nosso Senhor não é dado a espetáculo, mas é dado à cruz. E a terceira tentação, Satanás então leva nosso Senhor e mostra todos os reinos da terra, e diz: se você se prostrar diante de mim, você terá tudo isto. Satanás oferece um reino que não é conquistado pela cruz, um reino que foi dado a ele por concessão pela humanidade, quando pecou e entregou este mundo a Satanás, o seu príncipe. Mas este mundo não é dele, este mundo é de Deus. Por isso ele mente ao dizer ao Senhor que se ele se prostrasse, todos os reinos da terra seriam dele. O Senhor, dessa maneira, se cedesse à tentação, teria o mundo todo para si, como se já não fosse. Porém, um mundo que não era redimido, um mundo que não poderia ser transformado, mas um mundo apenas recebido do demônio e continuado no pecado. Jesus, sabendo que este reino só poderia ser conquistado pelo sofrimento, disse: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O Senhor rejeitou o mundo que Satanás não possui, por servir ao demônio é ser escravo. Quando o demônio apresenta uma tentação a nós e nós cedemos, ele está prometendo para nós 1000 coisas que no final nós vamos nos tornar escravos. E não libertos, não redimidos, muito pelo contrário, escravos. Os cidadãos do reino de Satanás procuram algo que ele não pode oferecer: amor desinteressado e paz na alma. Todas as pessoas de todos os tempos e lugares procuram isso: paz e um amor desinteressado. E o que o demônio provoca é a guerra e um amor egoísta, um amor que usa as pessoas. Quando nós olhamos a guerra acontecendo, as pessoas de forma muito ingênua dizem: aonde está Deus que não vê isso? Mas a guerra começa no coração humano, que cedeu ao pecado, ao orgulho, ao egoísmo, à avareza, cedeu a Satanás e por isso faz guerra. Quando uma bomba explode e mata milhares de inocentes, a pergunta não é onde está Deus, a pergunta é onde está o ser humano, que não ama a Deus. Porque um mundo virtuoso e um mundo de gente santa não faz guerra, mas faz a paz. Por isso, meus irmãos, primeiro se vence o mal no coração, e aí se conquista o mundo. E não se conquista o mundo e depois se ganha a paz no coração. O Senhor mostra que é dentro do coração humano que está a verdadeira guerra, e é esta que nós temos que travar até o fim da nossa vida, entre o pecado e a graça. E nosso Senhor sai da tentação assim como entrou: pobre, humilde e despojado. Diante dessas 3 tentações, nós podemos nos perguntar: a primeira, transformar a pedra em pão. O que nós temos cedido a este mundo
e temos tornado mais importante o material do que o espiritual. O alimento corporal, as coisas temporais se tornam mais importantes do que as coisas de Deus, do que aquilo que não passa. Quando eu cedo a isto, eu estou cedendo ao meu instinto mais baixo de animal, que é buscar o prazer e fugir da dor. Essa primeira tentação tem que nos fazer pensar dentro de nós, no que o nosso coração se apega neste mundo de material, sabendo que um dia deixaremos esse mundo sem nada e que morreremos, para nos apegarmos às coisas que não passam. A segunda tentação, se nós buscamos uma fé de espetáculo, se nós viemos à igreja procurando espetáculos, milagres, prodígios, sinais, quando Jesus se encontra no silêncio da cruz. E a terceira tentação, quando nós olhamos para o mundo e desejamos o poder, tomar o lugar de Deus, ceder ao demônio, fazer barganha com ele, para nos afastar do caminho de Deus. Muito bem, e como se combate essas tentações que todos nós temos? Do prazer, do ter, do poder, se combate com a palavra de Deus. Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus, e Satanás citou a Escritura. Meus irmãos, saber a Bíblia de cor, até o demônio sabe, mas ele sabe de forma deturpada, ele sabe de forma errada, para servir aos seus interesses e à sua ideologia. Mas Jesus, como verbo eterno encarnado e verdadeira palavra do Pai, ele interpreta a Escritura de forma correta e combate o demônio com a Sagrada Escritura. Por isso nós precisamos conhecer esta palavra, nos aprofundar na palavra de Deus, meditarmos os evangelhos, e esse é um propósito bom para a quaresma. Meditar os evangelhos, ler os evangelhos, conhecer a Escritura, para que o Senhor nos auxilie com o seu exemplo a vencer as tentações, pelas 3 práticas que a quaresma nos propõe: oração, jejum e esmola. Peçamos hoje a Nossa Senhora que nos faça entrar nessa quaresma com um espírito renovado, contrito, para vencermos aquele que um dia ela já venceu na sua Conceição Imaculada e pisou a cabeça dele. Peçamos à Imaculada Conceição que nos ajude a vencer as tentações do mal, e ao Senhor, que as venceu no deserto uma vez, por nós, que Ele também nos ajude a vencer as tentações que todos nós enfrentamos todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.